Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Kleber Pinho. Meus amigos, novidades para 2020. Uma super pós-graduação em prática jurídica da Faculdade FAIP, em parceria com o Like Concursos. Isso mesmo, uma pós-graduação voltada para a prática jurídica, que será promovida pela Faculdade FAIP, e teremos o corpo de professores da Like Concursos. Uma super parceria, ok? Para poder atender um reclame dos nossos alunos, que realmente os alunos estudaram conosco para a preparação para a OAB, foram aprovados e hoje querem ter acesso ao mercado de trabalho e não tem instrumentos, ou melhor, não tem o caminho a ser trilhado. E aí, pensando nisso, montamos uma pós-graduação voltada para 7 áreas do direito. O aluno terá o início e o meio e o fim de cada área, de como ele poderá tratar a realidade dessa determinada área, como é a prática, a petição inicial, o recurso, a postura em uma audiência. Então, todo esse aparato, toda a estrutura do processo, nós vamos estar montando nessa nossa pós-graduação. Inédita no mercado. Deixa eu te mostrar a estrutura dessa nossa pós-graduação. Serão 400 horas. Aliás, essa pós-graduação ela é inteiramente online, ok? Ela é inteiramente online. Então, nós teremos 400 horas de pós-graduação. Serão 7 meses de curso, começando agora em julho de 2020 e vamos até janeiro de 2021, ok? As nossas aulas serão postadas naquela data. Você vai receber um calendário das postagens, eu já vou te mostrar. E aí essa postagem é realizada na sexta-feira, 18 horas, ok? Como se fosse uma pós-graduação normal. Você não vai receber todas as aulas do curso inteiro para você assistir, não. Ela vai ser editada, vai ser publicada naquele dia que você vai assistir, você vai abrir naquele final de semana, naquele módulo determinado, porque para cada módulo existirão atividades a serem realizadas com o acadêmico. Então, teremos que na sexta-feira, às 18 horas, teremos a abertura desse módulo da pós-graduação. Vou te mostrar as datas. No sábado pela manhã, no portal, estará disponível para ele a aula do sábado, e no domingo de manhã estará disponível para o acadêmico a aula do domingo. E dessa aula o aluno vai ter uma atividade para poder complementar. O professor falou, vai ter que fazer uma petição em casa, vai ter que fazer uma análise dessa jurisprudência para poder fazer a normal avaliação do módulo, como é feito em qualquer pós-graduação. Ok? Beleza? Deixa eu te mostrar já a estrutura da pós-graduação. Primeira frente, nós teremos 7 frentes, como eu falei para você. A primeira frente, prática penal. Na prática penal, teremos o quê? 2 módulos com o nosso professor Marciano Xavier. O primeiro módulo, veja como ela é detalhada, em riqueza, os detalhes dessa pós-graduação. Falei detalhado umas 3 vezes, mas vamos lá, olha só. Advocacia no inquérito policial, comportamento no interrogatório do indiciado, ok? Acesso aos autos do inquérito policial, o que dá importância nesses autos do inquérito policial, resolução de situações práticas, audiência de custódia, olha só que interessante, situações práticas e soluções durante a audiência de custódia, medidas defensivas, pedido ao delegado e ao juízo, confecção de peças. Então, toda essa é a estrutura do inquérito policial, o professor Marciano vai te mostrar. Fala, olha, do início ao fim desse inquérito, o que você precisa ficar atento? É claro, ele vai temperar também com o quê? O posicionamento do STF e STJ, para que você tenha a prática e a teoria juntos. Depois disso, uma aula exclusiva de prisão e liberdade provisória, ok? Ele vai te ensinar a respeito os pontos essenciais que você tem que ficar ligado quanto à lavratura do auto de prisão em flagrante, o que deve ser dado maior importância, a confecção de medidas de contracautela, ou seja, peças de liberdade provisória, relaxamento, habeas corpus, tudo isso será passado para você, essa estrutura, o que você deve agir, o que você deve fazer. Ligou para você como você deve agir, para onde vai, como conversar com o delegado, tudo isso será passado para você na sua aula de prática. Em uma conversa direta com nossos professores, conversamos e falamos, meus amigos, temos que passar o quê? Abrir o nosso escritório, abrir o nosso coração, ensinar os nossos alunos realmente o segredo, tirar aquela carta da manga que a gente fica escondida e mostrar para os alunos como ele deverá portar diante das situações práticas. O interessante é que o nosso curso é formado por professores, é claro, professores e advogados. São advogados, militantes e são professores. Então, realmente, você vai ter o casamento da prática com a teoria diretamente voltado aqui na sala de aula virtual com vocês, diretamente nos nossos estudos da Like Concursos, ok? Segundo módulo do professor Marciano, seria um outro final de semana, ok? Você vai ter o módulo de audiência criminal. Isso mesmo, como se comportar na audiência criminal, ok?
quais requisitações a ser realizadas da testemunha, a contradita, se for o caso, uma testemunha, requisitação aos peritos, interrogatório do réu, conversa prévia com o que você deve orientar o réu antes. Deve ser perguntado postura diante das requisitações da acusação, como fazer alegações orais, ok? Roteiro, exemplo, situações práticas. Tudo que envolva a audiência criminal, as situações, as peculiaridades da audiência criminal, você terá com o professor Marciano te mostrando todos os caminhos. Depois disso, colaboração premiada. Isso mesmo, colaboração premiada. Como confeccionar uma colaboração premiada, ok? Está em voga essa matéria hoje em dia, né? Quais os pontos que devem ser observados, como você vai montar, qual é a estrutura. Tudo isso o professor Marciano estará passando para você na sua aula de prática penal no primeiro módulo. Esse aqui já é o segundo módulo, ok? Depois, tribunal do júri. Ele vai fechar esse módulo com o tribunal do júri. Aí, meu amigo, é tudo. Rito processual, preparação do plenário, escolha da melhor estratégia, no momento antes, escolher qual a estratégia a ser seguida. No plenário, formação do júri, recusas, a oitiva testemunha, o que deve ser perguntado, tese de plenário, desenvolvimento das teses, construção de argumento, convencimento, estratégia processual, exercícios práticos e sustentação oral do advogado. Tudo isso nesse módulo de prática penal. Fantástico, né? Realmente, quem assiste fala... Eu mostro isso para meus amigos advogados que já estão advogando, fala, cara, eu vou fazer essa pós. Eu não advogo na área penal, Kleber, mas, cara, com essa instrução e a forma didática que você tem nos professores, fica tudo mais fácil para aprender na prática mesmo. Ok? Essa é a figura do nosso querido professor Marciano Xavier, ok? Depois nós temos outro módulo, já o terceiro módulo de penal, ok? Serão 4 módulos de prática penal, com o professor Jonathan Peixoto. Jonathan Peixoto, professor de algumas universidades aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, ok? Ele vai trabalhar para vocês 4 legislações específicas. Ele vai trabalhar a advocacia diante da Lei Maria da Penha, aí ele vai trazer todas as situações práticas que podem ocorrer para a Maria da Penha. Você advogando, tá? Advogando, ok? Na Maria da Penha, situações de Maria da Penha, ok? Depois disso, ele vai falar a respeito da lei de drogas, mesma coisa, situação de tráfico, audiência, tudo isso ele vai mostrar para você, baseando a lei, com a teoria. Você já teve a parte básica com o professor Marciano, então ele vai trabalhar o quê? O professor Jonatas? Os pontos principais que você tem que saber a respeito da parte da lei de drogas, ok? Depois, lavagem de capitais e, por fim, o crime de combate, lei de combate ao crime organizado, tá? 2013, só tá a digitação aqui, é lei de combate ao crime organizado, ok? Então, teremos essas 4 leis, basicamente, que envolvem vários assuntos que são do cotidiano da advocacia, para você trabalhar aqui com o nosso professor Jonatas Peixoto, beleza? Depois disso, nós teremos o nosso 4º módulo com o professor Kleber Pinho, esse aqui que vos fala. Vou trabalhar para vocês o fechamento. Você viu todo o processo penal, agora sobreveio a sentença, o que fazer? Como recorrer? Estarei com vocês aqui na parte de recurso. Nós vamos fazer a confecção de um recurso, ok? Um recurso de apelação. Vamos estruturar como você pode recorrer para Brasília em um recurso especial ou um recurso extraordinário. Vamos trabalhar isso em sala de aula. Normalmente você não vê isso na academia, a gente vai trabalhar aqui na nossa faculdade, não, né? Aqui na nossa pós-graduação, esse assunto em minúcias, ok? Depois disso, vamos falar sobre execução penal. Isso mesmo, execução penal, que mudou muita coisa depois do pacote anticrime, livramento condicional. Houve uma grande mudança, hoje não é mais fração, hoje é percentagem. Então, nesse sentido, a advocacia na execução penal, que é tão esquecida, né? Então, mesmo nas faculdades e até na prática. Então, vamos ressuscitar, vamos trabalhar essa execução penal com maestria, observando os pedidos de progressão de regime, a hipótese de transferência de preso para estabelecimento de segurança máxima e a defesa a respeito disso, procedimento administrativo na falta grave, como deve atuar o advogado, ok? Depois, os benefícios, indulto, saída temporária e, inclusive, a confecção de agravo em execução, ok? Para poder fechar o processo penal. Veja, vimos o início, o meio e o fim do processo penal, já para você ter tudo isso na nossa pós-graduação. Essa é a primeira. Esse é o primeiro módulo. Aí você fala, pô, penal eu já trabalho, professor, mas eu queria conhecer alguma coisa do lado civil. Civil só tive na faculdade. Aí nós temos o quê? Aqui o professor Kleber, né? Teremos o quê? A prática civil. A prática civil vai começar com o professor Heleno Bosco. Professor Heleno, catedrático professor. Já há tempos está na academia. Foi meu professor na faculdade de Direito, ok? E já tem um tempinho que eu me formei, então não vou revelar a idade do professor Heleno, mas ele foi meu professor.
super competente, e eu conversando privadamente com o professor, eu falei, professor, precisamos do seu conhecimento, os seus anos de academia e de advocacia são necessários. Ele falou, Kleber, eu tenho uma metodologia básica em que o aluno, modelo de uma petição, ele consegue fazer todas as petições do âmbito civil. Falei, como é que é? Exatamente, um modelo, uma estrutura. É claro que existe uma estrutura de petição inicial, mas ele falou de um módulo que as teses conseguem se comunicar. Então, ele vai estar passando para vocês, nesse módulo inicial de prática civil, como confecção da petição inicial, pressupostos, requisitos, estruturação, tese de mérito, pedidos, ok? Ele vai trazer para você essa parte geral, o que você não viu na faculdade, o que você tem que aprender para a sua prática civil. Depois disso, ele vira a moeda e vai trabalhar com vocês a confecção da contestação, ok? Como fazer uma confecção, uma defesa eficiente, ônus da impugnação especificada, princípio da eventualidade, preliminares, como encontrar e como suscitar, prejudiciais de mérito, como encontrar e como suscitar, teses de mérito, pedidos. Então, ele vai fatiar tudo isso, estruturar para vocês, para que você possa ficar atento quando observar uma questão de nulidade, alegar uma preliminar, alegar uma prejudicial, tudo num módulo específico de estudo sobre a prática civil. Depois disso, nós temos uma prática, aqui é o nosso querido professor Heleno Bosco, né? Depois nós temos uma prática exclusiva do âmbito de família, ok? Famílias e sucessões que realmente a gente aprende na faculdade, e às vezes a gente não dá muito motivo, mas não dá muita atenção, mas realmente é um filão hoje no mercado, a parte de famílias e sucessões. E aí com a maravilhosa professora Estela Welter, que realmente ela consegue, de questões complicadas, técnicas aprofundadas, ela consegue transmitir de uma forma muito simples. Professora Estela estará com vocês com a parte de famílias e sucessões, na jurisprudência do STF e STJ, como confeccionar um inventário judicial e extrajudicial, ela vai te explicar passo a passo de como você fazer isso, e geralmente aparece na nossa vida um inventário, né? Sempre aparece alguma situação, até mesmo na nossa família, né? E como na faculdade, às vezes, não dá tempo de poder ver isso, às vezes a gente nem vê, estaremos visualizando isso aqui na prática jurídica, aqui na nossa pós-graduação, ok? Como realizar petições de dissolução no vínculo conjugal, casamento, união estável, como realizar o pedido de execução de alimentos, como realizar o pedido de investigação de paternidade, vida e pós-mortem do investigado. Todos aqueles detalhes a respeito de herança, tudo isso será passado para vocês. E é claro, com as situações do divórcio virtual agora, do provimento sem no CNJ, também a professora Estela estará falando com vocês nessa pós-graduação, nesse módulo de civil. Estamos muito felizes com a presença da professora Estela na nossa pós-graduação. Beleza? Depois disso, o professor Gustavo Nassan, exatamente, o coordenador do curso de Direito da FAIP, estará conosco aqui. O professor Gustavo foi meu colega de empresa, trabalhamos juntos em uma faculdade aqui no Mato Grosso. E o Gustavo, realmente, mestre, ele vai estar trabalhando com vocês toda a parte de responsabilidade civil. Realmente, uma das matérias assim, chaves de todo o direito civil estará com o nosso querido professor Gustavo Nassan. E, além disso, ele vai estar com você trabalhando a audiência civil. Se você aprendeu a audiência penal lá com o Marciano, você vai aprender agora a audiência civil com o professor Gustavo. Seus anos de advocacia estará aqui trazendo para vocês os detalhes da audiência. Como interrogar, como fazer requisitações, a conversa prévia, o que deve ser perguntado, a postura, como agravar das ocorrências em audiência, né? Como deve proceder esse agravo em audiência, como é realizado, qual é o procedimento, qual é o texto que deve ser realizado, qual é o formato, qual é a sequência, o que deve perguntar, o que deve ser perguntado, como se faz uma contradita. Todas essas perguntas, o professor Gustavo estará com vocês nesse módulo e trabalhar para vocês a parte de responsabilidade civil, que é uma parte gigantesca, várias situações práticas, e a audiência civil. E aí, para poder fechar a prática civil, ao nosso querido professor Enéas Figueiredo, né? Enéas Correia de Figueiredo, que foi meu professor também de pós-graduação, ok? Em estrito senso, em processo civil na parte de recurso, e hoje vai estar lá com vocês aqui nessa prática jurídica na parte de recurso. E vai trabalhar com vocês de forma aprofundada a parte de recursos, desde o recurso de apelação até o recurso extraordinário para o STF. Tudo que eu vou falar lá em recurso penal, ele vai tratar aqui com vocês na parte de recursos cíveis, ok? Vai trabalhar com vocês toda essa estrutura dos recursos cíveis aqui com vocês. Nosso professor Enéas está aqui, né? Grande professor Enéas. Segunda prática jurídica, vai contando aí. Terceira prática jurídica, prática trabalhista. Não podia ficar de fora, né? A prática trabalhista, escolhemos 2 professores, ok? Que são advogados natos nessa área. Professor Emanuel Gomes, ok? Vai trabalhar com vocês a parte inicial, a parte da reclamação trabalhista. Pressuposto como confeccionar a reclamação trabalhista, é claro, já voltada para a reforma
trabalhista, né, que não é mais reforma de 17, então já está aí confeccionada, está encartada, e as situações, é claro, atuais do Covid, ok? Das medidas provisórias, ele está lá visualizando isso e trabalhando com vocês a reclamação trabalhista, como montar essa reclamação trabalhista de forma eficiente. E de outra banda, ele vai trabalhar com vocês a defesa, a contestação, ok? A defesa, a contestação da empresa, geralmente a empresa, em situações de reclamação trabalhista. Então ele vai te dar a postura do autor e a postura da defesa, a postura do reclamado, né? Do reclamante e do reclamado. Ok? O professor Emanuel está aqui. Depois nós temos o professor José Neto. Isso mesmo, o professor José Neto vai trabalhar com vocês a parte de audiência trabalhista e recursos, ok? Ele vai trabalhar a parte de vocês audiência e recursos trabalhistas. O que o Marciano trabalhou na audiência penal, o que o Gustavo trabalhou na audiência civil, o José Neto vai trabalhar com vocês em audiência trabalhista, os detalhes da audiência trabalhista e a parte recursal também, ok? Para poder fechar essa parte trabalhista. Parte inicial, reclamação, nós temos a contestação, audiência e recursos, já fechando a parte trabalhista. Depois disso, nós temos o quê? Já está contando a terceira, vamos para a nossa quarta. PJE, Processo Judicial Eletrônico. Não é um ramo do direito, mas é necessário. Não tem como, é necessário. Nós teremos como professor o professor Joeverton, ok? Joeverton é o nosso colega, o professor Joeverton já é advogado já há anos aqui em Mato Grosso, aqui em Cuiabá. E nós precisávamos de uma pessoa que fosse o quê? Conhecesse muito bem o sistema do PJE e fosse professor e advogado. Que não adiantava eu colocar aqui um técnico, uma pessoa técnica para te ensinar a parte do PJE, porque não teríamos a pegada que a gente fala da advocacia. Porque o advogado, ele sabe os detalhes. Ó, isso aqui na técnica é assim, mas na prática você precisa anexar esse arquivo, entrar aqui. Então, o professor Joeverton vai te ensinar essas minúcias do PJE. Tanto no âmbito civil, tanto no âmbito trabalhista, ok? Todas as áreas, e vai estar atuando com vocês como é utilizar o PJE aqui no Mato Grosso. Bacana? Então, você tem que ficar atento a essas minúcias, a essas situações pontuais em que ele vai estar trabalhando com vocês no PJE. Beleza? Maravilha. O professor Joeverton já está super ansioso já para poder montar essa área. Bacana, vai contando aí. Agora, prática tributária, mesmo raciocínio. A prática tributária, nós teremos a visão mais ampla com o professor, nosso querido professor Palomares, ok? Ele vai trabalhar o direito tributário na prática advocatícia, na advocacia. Ele já trouxe até, pontuou comigo, professor, a parte administrativa. O negócio da tributária é para trabalhar muito a parte administrativa para depois ir para a judicial. Então, ele vai te dar esses dois lados, o momento administrativo e o momento judicial para você trabalhar na prática tributária aqui na nossa prática jurídica, ok? O professor Paulo Mais está aqui. Depois nós temos uma prática eleitoral. Professor, prática eleitoral, isso mesmo, prática eleitoral com o nosso querido professor Douglas Ibarra, tá? O professor Douglas vai tratar com vocês o direito eleitoral e a advocacia, como atuar nessa área. E ainda mais esse ano teremos aí, em tese, uma eleição, né? Como trabalhar essa parte teórica casado com a prática da advocacia. Como fazer isso? Como atua? Tem muitos alunos que, professor, eu nunca trabalhei, terá a oportunidade de estudar conosco a prática eleitoral com o nosso querido professor Douglas Ibarra em um módulo exclusivo para tratar a respeito dessa prática em especial, dessa jurisdição especial. Beleza? Professor Douglas Ibarra. Depois disso, nós temos a prática do consumidor, a prática consumerista, também com o nosso professor Rodrigo Palomares, no mesmo sentido, no mesmo raciocínio, de trabalhar vocês o quê? A prática da defesa, não só da ação, não só da demanda, mas sim da defesa também, da defesa do empresário. Que o empresário também, em algumas situações, ele também pode demandar, ele também é consumidor. Então, ele vai trabalhar com vocês isso. A ação do consumidor, a ação do fornecedor também, que, em certas formas, ele também é consumidor em determinadas situações. A defesa dessas situações na prática. Então, realmente, o professor vai trazer para você os detalhes. Como ele disse, eu já conversei com ele muitas vezes, eu falei, professor, às vezes o advogado que é civilista não entende que, às vezes, pelos princípios próprios do mundo consumerista, você já consegue montar muito bem uma defesa. Então, ele vai trazer para você esses detalhes desse mundo do direito do consumidor para a prática jurídica, ok? E aí, fechando, nós teremos o quê? A aula de metodologia científica, o nosso professor César, ok? Ele vai trabalhar com vocês a parte de metodologia científica. E nós teremos uma aula especial, ok? De docência no ensino superior com o mestre Evandro Echeverria. O professor Evandro ele vai trabalhar com vocês
a docência no ensino superior nesse momento de pandemia, que agora é a aula, tudo é online, né? Qual é a postura do professor, como ele deve lecionar nesse mundo digital agora, quais são os desafios do professor, do acadêmico, do nosso estudante da pós-graduação que queira ser professor, quais são os caminhos. Então não vai ser aquela aula de docência, assim, digamos assim, como a gente já fez. Método, não. É na prática, como ele vai dar essa aula, como vai ser a postura, quais são os detalhes, quais são os macetes que ele tem que trabalhar, o que ele pode chamar a atenção do seu acadêmico nessa aula. Então, realmente, esse módulo em especial poderia ser só uma pós-graduação. Em verdade, cada módulo, se você pensar, seria uma pós-graduação de forma isolada. Mas nós pensamos em fazer o quê? Dessa forma casada, para que realmente o aluno ele possa ter essa noção, essa clínica geral, digamos assim, que alguns até repudiam. Não pode ser clínica geral, mas na prática, você sabe, os advogados que estão assistindo esse nosso vídeo, sabem que na prática, realmente, quando o acadêmico sai para o mercado de trabalho, ele fica aquela visão, eu vou ter que pegar de tudo, todas as ações. Isso, nós sabemos que isso não é o interessante. O interessante é que o acadêmico se especialize. Mas é uma demanda no mercado, os alunos pedem isso, essa noção geral, e nós estamos ofertando isso nessa nossa pós-graduação. É óbvio, futuramente vamos estar trabalhando pós-graduações de forma isoladas, mas essa aqui, ela tem esse cunho para poder preparar o acadêmico para esse mundo jurídico. Beleza? Aqui na nossa foto, nosso professor Evandro Echeverria. E aí nós teremos 3 webinários, tá? O que é esse webinário, professor? O webinário teremos o seminário. Porque como a pós é online, temos uma frieza da tela, né? Você tem uma frieza da tela, porque você não tem um contato físico com o professor. E para você saber que nossas aulas são recentes, são gravadas agora recentes, né? Porque não é aquela aula que é gravada 30, 300 anos atrás. Durante a pós-graduação, nós teremos seminários que vão contar como módulos. O que é isso? Teremos aqui, os professores vão vir aqui para o estúdio, aqui para lá concursos, e ao vivo, em um sinal fechado, é só para os nossos alunos, né? Um sinal fechado só para os nossos alunos. Eles vão assistir ao vivo o quê? Um seminário dos nossos professores, dos módulos que eles trabalharam e o que está acontecendo no mundo prático. Fantástico. Você vai ter um momento nós vamos parar o curso, para aqui o curso, vamos ver o que os professores estão falando a respeito do que eles falaram para vocês em sala de aula. Ao vivo, o professor estará interagindo diretamente com nossos alunos. Os alunos poderão fazer perguntas diretas para os nossos professores e ali abrir um grande diálogo, um grande debate acadêmico. Fantástico. O webinário vai ser realmente para poder... É a cereja do bolo, para realmente a gente fazer com que o aluno tenha esse contato direto com o nosso professor. Deixa eu mostrar para vocês os nossos módulos. Ó. Primeiro módulo, dia 24, 25 e 26 de julho, corra, faça já a sua matrícula, tá? Que dia 24, nós já estamos começando a nossa pós. 7, 8 e 9 de agosto, o segundo módulo, e vai a dia 5 de setembro, ok? Será o primeiro webinário. A gente vai decidir se vai ser sábado de manhã ou sábado à tarde. E aí nós vamos coletar esses professores que deram aula nesses módulos. E aí os professores vão ficar aqui, vão nesse dia, vai sentar e vai abrir esse debate com nossos alunos ao vivo, valendo como módulo. Então, o aluno tem que assistir, que depois vai ser feito um relatório a respeito disso. Depois disso, continua, módulo 6, 7, 8 e 9, para de novo, um novo webinário, dia 7 de novembro. Dia 12 de dezembro, o outro webinário, e aí os 3 módulos finais, ok? Que vai entrar a parte de docência, a parte de metodologia e mais algum último módulo que vamos colocarmos aqui embaixo, ok? Então, realmente é o momento para você realizar uma pós-graduação voltada para a prática jurídica. Eu tenho certeza que você deve ter curtido essa nossa pós-graduação. Professor, quanto vai ser essa pós, professor? Professor, 4 mil, 5 mil reais. Seria mais ou menos isso, um valor de uma pós-graduação realmente desse porte, dessa magnitude, ok? Mas, é claro, nós aqui no Lar Concurso, nós sabemos a situação real que o Brasil está passando. Então, nós pensamos, inclusive, nossos queridos alunos que estudaram conosco, nós fizemos aqui um preço realmente acessível a todos. Olha só, por apenas R$ 2.500, ou seja, 10 parcelas de R$ 250, 10 parcelas de R$ 250, você consegue fazer essa pós-graduação aqui conosco na Lar Concursos. Além disso, se você foi nosso ex-aluno, estudou conosco na parte de OAB, fez algum curso conosco aqui na Lar Concursos, você já tem um desconto de R$ 200. Você vai fazer essa pós por 10 vezes de R$ 230, ou seja, R$ 2.300. Detalhe, se caso você... professor, eu não estudei na LAC, mas você conhece um dos nossos professores, e nossos professores indicarem você para o nosso curso, você vai fazer o valor de ex-alunos, ou seja, R$ 2.300. Repetindo,
Se caso você conhecer um dos nossos professores e pedir para ele indicar vocês aqui na Like Concurso, e é claro, você efetivar, você vai fazer a sua matrícula pelo valor de 10 parcelas de R$230. Ok? Beleza? Então tá aí. Nossa pós, já estão abertas as inscrições. Aqui embaixo já tem um link aqui de inscrever. Você pode clicar nesse link, já vai cair direto com uma das nossas atendentes para você ter acesso, ou vai cair na nossa página para você realmente ter acesso e já efetuar a sua matrícula. Corra, faça sua matrícula. Detalhes, as inscrições são limitadas, tá? A turma é pequena, apenas. Por quê? Precisa ter um controle a respeito de tudo isso. Então, as vagas são limitadas, tá? Outro ponto que não falei, mas é importante falar. Conforme 2018, houve uma portaria do MEC que liberou quanto ao TCC, tá? Então, não é necessário apresentar artigo científico para a conclusão da pós-graduação. Hoje não é mais obrigatório. Mas aqueles que queiram apresentar, nós estaremos analisando, que tenha professor querendo orientar. E daí, se for o caso, não vamos estar conversando durante a pós, nós podemos fazer o quê? Uma coletânea e publicação em alguma revista ou uma obra conjunta dos artigos assim produzidos, ok? Prática jurídica é aqui na Like Concurso. Nosso telefone está aqui, ó, dá um print na tela. Nosso WhatsApp, 999719373. Ligue aqui, entre no WhatsApp, converse com nossos atendentes, ok? Se você entrar no nosso site, das 7h30 às 19 horas, temos um atendente ali que você, pelo chat, poderá conversar com você diretamente. Tem o nosso telefone fixo, está aqui, 3644-7411. Tem os nossos contatos na página do Instagram, Like Concursos. Pode falar diretamente, o professor Kleber Pinho, pode me achar no Instagram e peça mais informações a respeito dessa pós-graduação fantástica da Faculdade FAIP, em parceria com a Like Concursos. Prática jurídica é aqui na Like Concursos, junto com a Faculdade FAIP. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.